Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação, uma vez mais, dirigir a palavra para vocês. Nós estamos combinados com a presidência da loja, nossa irmã Cida, que não está presente. Mensalmente, nós abordarmos algum tema básico de teosofia, e conforme nós já passamos, né, nós chegamos num assunto muito interessante, talvez um pouco comprido, né? Então fique à vontade se vocês quiserem sair para beber água aí, jantar, até desligar aí, né? Porque realmente é um assunto um pouco comprido. Faz nos lembrar, inclusive, o nosso saudoso irmão Miranda, né? Da loja Rajyoga, que gostava muito de falar do sistema solar, né? Nós vamos acabar entrando aqui e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Não sei se a Maura Você pode pode me ajudar compartilhar aqui. aí, você tem permissão. Não é? É. Vamos ver aqui o que vai acontecer aqui. Vocês já estão enxergando alguma coisa aí? Estávamos falando sobre a constituição do ser humano. Então, obviamente que a gente conhece muito bem o nosso corpo denso, né? Já falamos bastante sobre o corpo vital, né? Sobre o corpo astral, que é uma aura que nós temos ao redor do nosso corpo físico, nosso corpo energético, né? E temos o corpo mental, né? O corpo mental é um envoltório um pouco mais extenso, né? Aonde realmente funciona a mente concreta do ser humano, né? O corpo causal, que é o assunto de hoje, meus irmãos, ele é a parte imortal do nosso corpo mental. E ele leva esse nome na literatura moderna da sociedade teosófica como corpo causal, porque ele é a causa de todas as encarnações, né? E também a partir dele é que começa aquilo que se chama de alma, né? Então o que eu vou mostrar hoje aqui, na verdade, é como que a nossa constituição espiritual chegou até esse ponto evolutivo que nós estamos hoje em dia, né? Então, obviamente que o assunto, né, começa sempre com a chispa divina, né, com a mônada, né, aquela que é una com a divindade, e dela, então, da mesma forma como em Deus existem os três aspectos, Pai, Filho e Espírito Santo, da mônada também, que é uma parte dele mesmo, é um raio da sua luz que vem até a manifestação, ele também esparge, ele emana de si mesmo três aspectos, né? Então nós estamos falando aí não ainda de corpos, mas sim de princípios. Então, da mônada, e mônada é uma ideia muito antiga, que existia entre os gregos e tudo mais, né? Eles não usavam o termo átomo, eles usavam o termo mônada, eles achavam que havia alguma substância indivisível no universo, que seria o bloco primordial, e a teosofia aproveita esse termo para falar que o bloco espiritual básico é a chispa divina, a mônada. Então ela emite essa tríplice manifestação, conhecida como os termos hindus, né? Atma, Buddhi e Manas, né? E ao redor, né, de Atma, Buddhi e Manas é que se forma exatamente um envoltório que nós chamamos de alma, de eu superior, né, de
corpo causal, aonde estão armazenadas todas as memórias das nossas vidas anteriores, e nós vamos ver que não é simplesmente das nossas vidas humanas, né? Na verdade, meus irmãos, nós somos peregrinos do universo, estamos realmente numa jornada muito longa, né? E o que a gente conhece mesmo é aqui os nossos corpos mortais, né? Ou também chamado na teosofia de personalidade, que é o corpo mental concreto, o corpo astral e o duplo etérico, né? Esse corpo, que também na literatura é chamado de personalidade, né? Ou esses corpos, eles são mortais, né? Então nós temos aí o quê? Essa triplicidade, né? De corpos, de alma, de mônada, muito semelhante à divisão que São Paulo fazia, né, de corpo, alma e espírito, nós também temos na teosofia. Mas, realmente, para nós chegarmos nessa conceituação do que é a alma humana, porque a alma ela é imortal em relação aos nossos corpos, mas ela é perecível, ou seja, ela não é eterna como é a mônada. Então aí nós temos 3 níveis de manifestação diferentes. A mônada é eterna, coeva com a divindade. A alma existe por um longo período de tempo, na verdade por eons, né? Onde ela vai sempre causando, por isso que ela também é chamada de corpo causal, ela vai causando as encarnações. Então a alma é imortal e os nossos corpos aqui da 3ª dimensão, da 4ª dimensão, até da 5ª dimensão, a mente concreta, são corpos perecíveis. Eles vivem durante um certo tempo, mas eles se desfazem, né? Então, meus irmãos, a origem disso tudo é no universo. Se a gente realmente for buscar as informações nas grandes obras teosóficas, como vemos em Blavatsky, na Doutrina Secreta, a primeira proposição fundamental de A Doutrina Secreta, ou uma delas, é que a nossa alma individual, ela tem uma conexão, né, com a suprema alma do universo. Ou seja, a nossa existência aqui embaixo, meus irmãos, é uma profunda ligação, é uma profunda manifestação de um princípio que está muito além do que nós podemos compreender no tempo e no espaço, né? E só que, né, nós estamos numa grande célula do universo, né? Nós vemos que o universo é composto de trilhões e trilhões de estrelas, de planetas, de galáxias e tudo mais, mas essa célula que nós habitamos é o sistema solar, né? Para todos os efeitos, o que realmente importa para nós, meus irmãos, é o que acontece no sistema solar, né? Nós somos filhos da grande inteligência que preside o sistema solar, o que na teosofia é chamada de Logos, né? As religiões chamam de Deus, os maçons chamam de grande arquiteto do universo, né? Os hindus chamam de Brahma ou de Ishvara, né? O nome de Deus realmente existe uma miríade de nomes de Deus, mas ele é
uma agência ativa, uma agência criativa, uma agência que é a cabeça de uma grande hierarquia e que nós, né, mesmo tendo vindo do universo lá gigantesco que nós vimos, nós dependemos totalmente dessa energia, né? Até a nossa alimentação, nós nos movemos porque nós consumimos a energia solar, né? O Sol, na verdade, é o grande centro energético, o grande chakra do sistema solar, sem o qual nós não poderemos existir aqui na terceira dimensão, mas também ele está numa dimensão muito mais elevada, uma dimensão espiritual. Ele é não só a fonte da vida física, enquanto energia, mas também é a fonte, a nossa ligação primária com o universo. Então, as nossas chispas divinas ou mônadas estão conectadas com o universo, mas foram encaminhadas à manifestação pelo nosso logos solar, né? É óbvio que quando a gente pesquisa isso nas religiões, aí nós estamos vendo aí a grande obra de Michelangelo na Capela Sistina, quando se fala de Deus ou do Verbo como Criador, né, sempre há aquela visão antropomorfizada, né, de Deus como homem, né, criando aqui a humanidade, mas a teosofia nos mostra uma visão diferente, meus irmãos, não uma visão criacionista, mas uma visão das emanações, né? Mas eu gostaria de mostrar aqui uma visão muito interessante, né, que foi pintada sobre encomenda do senhor Geoffrey Hodgson, que chamou um artista, né, para pintar o que ele via clarividentemente quando ele observava o Sol, né? Para o clarividente, quando ele olha o Sol, ele vê a grande estrela, obviamente, que na teosofia nós chamamos de logos solar, né? Mas ele vê também os 7 grandes espíritos perante o trono de Deus, né? Como chama a religião, que na teosofia nós sabemos muito bem que nós damos nome a isso, a esses 7 grandes espíritos como os logos planetários. Então essa é a cabeça da grande hierarquia, meus irmãos, espiritual, a verdadeira igreja universal que existe no sistema solar é isso aqui, meus irmãos. A grande fonte energética de tudo, que está, obviamente, muito além da nossa compreensão, mas a partir dele começa uma hierarquia espiritual. Essa hierarquia, obviamente, foi convocada não agora, né? O nosso logo solar, ou o espírito da nossa estrela, não é a primeira vez que ele organiza um sistema solar. Dizem que já é a segunda vez que ele organiza um esquema desse. E esses espíritos planetários, né, ou logos planetários, foram convocados também de sistemas solares anteriores. Então a vida não começa aqui no nosso sistema solar, mesmo a vida espiritual, né? Então aí, meus irmãos, para a gente entender isso, né, e principalmente para a gente chegar exatamente numa compreensão do que realmente encaminhou até nós termos uma alma pessoal, porque a questão é essa, meus irmãos, o que diferencia o ser humano dos animais
é que a nossa alma é individualizada, né? Nós vamos ver exatamente isso, que os outros seres, não da criação, mas da emanação, eles têm almas coletivas. E nós também já ocupamos no passado formas, né, que tinham almas coletivas, né? O ser humano é a culminância de todo um processo em que as almas coletivas se tornam almas individuais. Então, Blavatsky, na Doutrina Secreta, no primeiro volume, na Cosmogênese, ela fala realmente, ela escreve lá uma coisa muito interessante, que é chamada da tríplice evolução. Blavatsky nos diz o seguinte: existe na natureza um tríplice esquema evolutivo para a formação das 3 bases periódicas, ou antes, 3 esquemas distintos de evolução que no nosso sistema estão entrelaçados e misturados de maneira inextricável em todos os pontos. Então ela fala que existem 3 sistemas evolutivos que nós, seres humanos, participamos dele. O primeiro deles é um monádico, ou seja, as nossas chispas divinas, elas têm um esquema próprio de evolução, né? E ela menciona, o monádico, como o próprio nome indica, está ligado ao desenvolvimento da mônada, né, em fase de crescimento e atividade ainda mais elevados. O segundo, que ela chama de intelectual, que nós também poderíamos chamar de psíquico, e que é o processo da alma, ela coloca o intelectual representado pelas inteligências mentais, deuses solares, né, ou logos planetários, ou pais desprovidos do fogo criador, os doadores de inteligência e consciência ao homem. Isso é muito importante, meus irmãos, porque dentro da grande hierarquia que nós fazemos parte, há grandes seres cósmicos, grandes arcanjos, que na doutrina secreta são chamados de Dhyan Chohans, né? O cristianismo chama de arcanjos, depois vem as 9 hierarquias de anjos e tudo mais. Eles mantêm o funcionamento dos planos invisíveis, né? Então, se Deus é o grande arquiteto do universo, existe uma pleiade, uma hierarquia de construtores, de formas, né, que começam lá com os grandes logos planetários e vai descendo pelos arcanjos, pelos anjos, espíritos da natureza, até chegar na nossa humanidade. A nossa mente que nós temos, ela é mantida, o plano mental é mantido pela emissão de gigantescos arcanjos, pelos quais nós estamos inconscientes, né? Porque o ser humano é basicamente inconsciente desses processos cósmicos. O que a gente conhece mesmo é o físico, que seria o terceiro nível. Sobre ele, Blavatsky diz, né? O físico é constituído pelas sombras dos pais lunares, ou seja, daqui a pouco nós vamos ver isso, que nós recebemos as formas atuais de uma cadeia planetária anterior, chamada de cadeia lunar, né? Em torno das quais a natureza concretizou o corpo físico, ainda hoje existente. E ela arremata, é a união dessas 3 correntes que faz do homem o ser complexo que ele é na atualidade. Ou seja, ela menciona que essa complexidade, inclusive para nós evoluirmos, não é possível você desconsiderar que o ser humano tem essas 3 evoluções acontecendo ao mesmo tempo. O corpo físico precisa ser mantido, precisa ser desenvolvido culturalmente, todo tipo de desenvolvimento.
A nossa alma precisa ser nutrida com o que lhe é peculiar, que são as características superiores do ser humano. E o monádico é um nível divino que nós realmente não temos muita certeza do que acontece lá naquele nível, né? Então, essa ilustração aí, meus irmãos, é exatamente o sumário da coisa, né? Porque o Logos solar, né? Ele mantém, né, com o poder da sua mente divina a existência do sistema solar, inclusive delimitando um espaço, né, dentro do universo para que o sistema solar aconteça, e deles são emanadas o quê? As mônadas da essência espiritual do universo. Ele emite as chispas divinas, por isso que eu avisei que ia ter um monte de estrelinha aí nessa palestra, meus irmãos. Os estudos, eles dizem o seguinte, que periodicamente o Logos solar emite de si mesmo uma quantidade dessas chispas divinas, na esperança que no futuro cada uma dessas chispas divinas também venham a ser um Logos solar ou ser um grande ser cósmico, porque o nosso destino, meus irmãos, não é ficar aqui com a cabeça enterrada na Terra como nós estamos. O nosso destino é cósmico. O grande objetivo das mônadas não é aumentar a divindade delas, porque elas estão unidas permanentemente a Deus, ao Logos solar, ao grande arquiteto. Elas não vão se tornar mais divinas, gerando corpos aqui embaixo. O que elas vão aprender, e é o que nós estamos desenvolvendo, meus irmãos, é como ser mestres dessa manifestação que nós temos aqui, que é uma manifestação de diversidade, de separatividade. Nós viemos realmente aprender a ser humanos. É isso que a mônada não sabe. Ela não sabe ser humana. Então, ela está fazendo uma peregrinação, né? É outro princípio da doutrina secreta. As mônadas estão fazendo uma peregrinação obrigatória pelo reino da diversidade. Então, a evolução da mônada nós não conhecemos exatamente qual é que é, meus irmãos. O fato é que, no final das contas, ela vai recolher toda a experiência que está sendo feita aqui embaixo. Então, ela está na eternidade, né? E a gente faz esses gráficos assim, todos separados, para a gente entender, mas não imagine que as coisas são separadas. Na verdade, se a gente pega lá o livro O Corpo Causal e o Ego, do Arthur Powell, ele tem essa imagem que, na verdade, as coisas são todas entrelaçadas umas nas outras, ou seja, esses raios que estão brilhando assim em volta de tudo é a energia do Logos solar. O triângulo maior é a mônada. O triângulo apontando para cima mais interior é o ego ou a alma, né? E lá dentro está um pezinho que seria a personalidade, que é o que nós, infelizmente, reconhecemos como eu, né? A gente levanta de manhã, olha aquela figura no espelho e fala, esse aí sou eu, né? E a gente nem reconhece que o ser humano é uma comunidade de células, né? Então, um outro gráfico aqui que o próprio livro O Corpo Causal e o Ego usa, aí separando, né, aquilo que a gente está vendo junto aqui no gráfico anterior,
se a gente separar, aqui nós temos a mônada lá em cima, no plano divino, que a gente poderia assignar ela a potência de 1 milhão, né? Um pouco abaixo dela estaria a alma, que seria, né, digamos, potência lá 1000. E aqui embaixo, pequenininho, meus irmãos, nós teríamos o corpo, ou os corpos, né? Chamando de corpo aqui, tudo que é mortal, que é o que nós achamos que é o real, né? É o nosso corpo físico, as nossas emoções, os nossos pensamentos. A gente está alheio exatamente a essa realidade, né? Porque o poder da mônada, meus irmãos, eu falar que a mônada é 1 milhão, é pouco para representar o poder dela. Porque ela é o ser divino em si. A potência de Deus está dentro de nós, meus irmãos. Por isso é que as Sagradas Escrituras dizem que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não é porque Deus parece com o nosso corpo físico, mas sim que nós temos os poderes criativos, divinos, estão dentro de nós, o poder de emitir, de gerar formas, pensamento, criar novos universos, está aqui agora conosco. Então, o que interessa realmente, meus irmãos, e Leadbeater escreveu um livro chamado A Mônada, né? Onde ele descreve que a mônada seria, se a gente olhar do ponto de vista tridimensional, a mônada é uma pequena chispa que está no terceiro ventrículo dos nossos corações. E é por isso que o coração é o órgão mais espiritual do corpo. Ao contrário do que alguns imaginam que é o cérebro, né? O sol espiritual no nosso corpo é o coração. O cérebro, na verdade, é a lua, aquela massa cinzenta ali, que está aqui debaixo dos nossos cabelos aqui. Na verdade, é simplesmente refletor da luz do nosso coração. É o coração que é aquele que imita o sol, que bombeia o sangue. Então, meus irmãos, da mônada, então, os seus aspectos, né, de Atma, a vontade, né? A mônada, né, apesar dela estar dentro do nosso coração, meus irmãos, ela é apenas uma testemunha desse processo. Ela vai lançando nos mundos da manifestação, né? O Atma, a vontade divina, Buddha, a luz, a intuição, e Manas, a mente ou inteligência, e ela vai criar, né, ela vai participar do mundo da separatividade durante muitos e muitos milhões de anos, meus irmãos. E é por isso que a gente deve reconhecer a divindade que existe em cada ser humano, porque quando a gente está com uma pessoa, meus irmãos, nós não estamos com a pessoa que nasceu aí, que nem o Jorge há 90 anos atrás, ou eu há 50 anos atrás, né? Nós estamos, quando você está com uma pessoa, você está conversando com uma pessoa que está evoluindo há milhões de anos, meus irmãos. Então, a construção dos planos, que é, obviamente, uma obra do Logos solar, né? Mais especificamente do terceiro aspecto do sistema solar, aquilo que a Igreja Católica, lamentavelmente, né, escondeu aí, que o Espírito Santo, na verdade, é o aspecto mãe, meus irmãos, né? O terceiro aspecto é a matéria, a matrix, a energia que é o útero do universo. Esse terceiro aspecto, o Espírito Santo, que cria os planos, né? Então,
a descida dos demais aspectos vai marcar exatamente a descida dos aspectos da mônada na manifestação. E aí nós vemos que isso aqui é chamado da doutrina das três emanações. Então, na verdade, Deus não cria, meus irmãos, ele emana de si, da sua própria substância, as ideias, os projetos, os arquétipos que vão acontecer na manifestação. Então, antes que, né, uma alma possa evoluir, ela vai involuir. Essa que é a grande questão, meus irmãos. A mônada, ela joga os aspectos dela na manifestação, ela vai descer cada vez mais como um mergulhador, até que ela atinja lá embaixo, no plano físico, o máximo da materialidade, que é o reino mineral, né? O reino mineral é a maior inércia que provavelmente possa existir no universo, né? Mas que nós não devemos desconsiderar, né? Porque ali também está sendo animado por chispas divinas, meus irmãos. Não existe nenhum tipo de matéria do universo que não esteja sendo usado por espíritos, por mônadas, para se manifestar. Eles só estão em momentos diferentes. É óbvio que o ser humano que já tem esse corpo maravilhoso, com seus sentidos, com a mente e tudo mais, nós somos muito mais evoluídos de qualquer animal, qualquer vegetal, qualquer mineral, ou até antes. Porque se a gente evolui aqui nesse raciocínio, meus irmãos, né? Nós temos aí os 7 planos de manifestação. Então, o Logos solar está sempre lá em cima, regendo com as suas emanações, e ele periodicamente emite uma quantidade gigantesca de mônadas, que é na casa das bilhões, né? O nosso grupo de mônadas, segundo os escritos de Leadbeater, existem 60 bilhões de mônadas no nível que foram emitidas todas ao mesmo tempo e que foram evoluindo até chegar na nossa humanidade. E antes de nós, outros grupos de mônadas foram emitidos e esse processo continuou, esse processo não para nunca. Mas, se nós formos estudar uma única mônada, ela emana o Atma, o Budi, o Manas, ou seja, o aspecto pai, depois o Budi, o aspecto filho, o Manas, o aspecto Espírito Santo, até isso num processo chamado de emissão da essência elemental, né? Até que ela possa finalmente se manifestar naquilo que eu vou chamar aqui de corpos, mas que não são realmente corpos. Na verdade, é uma massa disforme, né, de manifestação, que é o primeiro reino elemental. E esses reinos elementais, que na verdade são 3, né? O primeiro reino elemental está no plano mental abstrato, o segundo no mental concreto, e o terceiro está no plano astral. Esses reinos elementais, meus irmãos, eles estão mergulhando na materialidade. E nós já passamos por isso há muito tempo atrás, né? As nossas almas não têm mais nada a ver com isso. A única questão, meus irmãos, é que o nosso duplo etérico, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, são compostos pela substância desses reinos elementais.
Então, o que que acontece? A nossa alma quer evoluir para voltar para a divindade e esses elementais querem descer para chegar lá embaixo ainda no plano mineral, né? E aí é que existe aquele conflito, né, danado, que se nós cedermos a esses elementais que estão em nós, né, eles compõem o nosso corpo físico, compõem o nosso astral, compõem o nosso mental, nós chegamos naquele dilema de São Paulo, né, que dá nome à nossa cidade, ao nosso estado, devemos citá-lo, né? Ele dizia, né? O pecado que eu não quero, isso eu faço. Agora, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Porque é muito difícil você manipular essa realidade dos elementais, porque eles querem ir numa direção diferente, meus irmãos. Se a gente se entregar para os desejos dos elementais, a gente fica na horizontal. É preciso fazer um esforço vertical, né, para poder evoluir. Então, o que acontece é que mais para frente, nessa evolução, finalmente, depois de milhões e milhões de anos, as chispas divinas conseguem se organizar em almas, grupos minerais. Daqui a pouco a gente vai ver com detalhes isso. E o processo todo evolui até que outros milhões de anos depois são formadas as almas grupos do reino vegetal, né? Depois do animal, até que finalmente nós chegamos nas almas individualizadas que somos nós, né? E é por isso que o ser humano tem uma primazia no plano material. Não é por acaso, não foi um presente que Deus nos deu, meus irmãos, porque outro princípio da doutrina secreta é o princípio de que o universo é, no final das contas, uma meritocracia. Cada um tem realmente o que merece no universo. Então, se nós conseguimos nos manifestar nesses corpos humanos, é porque as nossas mônadas, as nossas almas fizeram todo esse círculo involutivo e agora nós estamos à beira do próximo passo, que é de irmos para o reino super-humano. Porque alguns seres da nossa humanidade já estão lá. Eles estão, são aqueles que nós chamamos de mestres, de Mahatmas, de adeptos, né? Não são muitos, deve ser algumas centenas hoje em dia, né? Muitos deles, inclusive, já até saíram do sistema solar, porque não tem mais paciência para ficar aqui com a gente, né? Aqueles que ficaram são esses que a gente sabe que são abnegados, né? Um mestre Jesus, um Buda, um Kuthumi, que foi Pitágoras, um Saint Germain, né? Realmente dezenas de mestres que finalizaram o processo da alma humana. Inclusive, eles provocaram que a dissolução da alma, e hoje eles habitam em corpos gloriosos, corpos cósmicos, né? Que, se comparado a essa vergonha que é a nossa aura pessoal, que chega, sei lá, alguns centímetros, 1 metro, quando a pessoa é muito inteligente, os mestres têm auras que têm centenas de metros, né? Os arcanjos têm auras com quilômetros de extensão. Há arcanjos cuja aura engloba o próprio planeta Terra, né? Como um todo, se expande até para fora do planeta. Então, nós, humanos, nessa atual condição, nós somos como um ovo fechadinho, né?
a nossa aura realmente parece um ovo que não foi quebrado ainda, não nasceu para o universo. Então, recapitulando aqui, meus irmãos, desde lá o Logos solar, da sua essência, né? Da sua essência divina, também chamada de essência monádica, né? As mônadas, elas vão procurando o quê? Essa experiência da separatividade, né? Porque, veja bem, o que significa essa luzinha, essa estrelinha da mônada perante o Sol? Lá dentro, ela não significa nada. Para ela realmente brilhar, ela tem que vir para a escuridão, tem que vir para as trevas, que é onde nós estamos, né? Ainda bem que existe a energia elétrica, né? Que permite a gente ligar esse monte de aparelho, né? Mas o Jorge aí, o pessoal, o Henrique aí, a Samira, a gente pegou aquela fase, né? Né, de vela, aquelas coisas lá. Quando ficava de noite, a gente conhecia realmente a escuridão. Hoje a gente aperta o interruptor, né? Ou liga um monte de computador, televisão. Então a gente acha que a escuridão não existe. Na verdade, nós estamos nas trevas, meus irmãos. Não vou dizer que nós somos os cegos perdidos nas trevas, mas a gente está tateando, né? Então, as mônadas, meus irmãos, elas vão, né, mergulhar nesses reinos elementais durante muitos e muitos milhões. Eu estou evitando dar uma de Carl Sagan aqui, porque o Carl Sagan fala em bilhões e bilhões de anos, né? Fica uma coisa meio difícil de imaginar, né? Que aí dentro do coração de vocês tem uma coisa que tem bilhões de anos, né? Que foi emanada, né? O nosso Sol, a ciência estima que tem 4 bilhões de anos, mas eu tenho a impressão que as nossas chispas divinas não foram emanadas nesses 4 bilhões de anos, elas devem ser até anteriores a isso. Então elas vão formando as almas grupais, né? Primeiro no primeiro reino elemental, que é no plano mental abstrato, e elas vão se densificando, elas conseguem criar corpos cada vez mais funcionais, né? Mesmo ela estando nos reinos elementais, né? Nós temos que dizer isso, meus irmãos. Os elementais são os chamados diabretes, os diabinhos que as religiões tanto falam, né? São os elementais, né? Quando você quem atrai elementais para dentro do nosso corpo somos nós mesmos, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, né? Se você pensa uma coisa sublime, você atrai elementais superiores. Agora, se você pensa, né, em violência, se você pensa em feiura, se você pensa em coisas que realmente não são superiores, você atrai esses elementais. Nós estamos... E aí que a gente vê a explicação daquilo que Jesus, né, que era um grande taumaturgo, né, que ele tirava os demônios de uma pessoa e lançava nos porcos. E a pessoa pode pensar, não, isso aí é invenção da religião. Não é, meus irmãos, os elementais, eles podem ser realmente removidos. Se você tiver o poder taumatúrgico de você fazer uma limpeza numa pessoa, você pode remover. Agora, o problema é que a própria pessoa atrai de novo. Não adianta nada aparecer um Jesus e limpar a tua aura e depois você ir para casa e pensar as mesmas coisas, ter as mesmas emoções, você atrai os mesmos elementais, né? Então, resumindo isso aqui, né, até chegar no terceiro reino elemental, né, que é no plano astral, esse é o que realmente nos afeta mais, porque os elementais astrais,
eles querem, eles estão quase chegando no objetivo deles, que é ir para o reino mineral, né? Então, o que eles vão tentar provocar? Todo tipo de confusão na aura da pessoa. Que a pessoa tenha medo, que a pessoa tenha ódio, que a pessoa tenha desejos praticamente não realizáveis, né? Que ela entre em conflito, porque cada vez que você cede a esse tipo de paixão, de desejo, você permite que o elemental experimente a sua natureza. É por isso que Jesus dizia, né? Não adianta, não vou pregar para você que você venha fazer alguma coisa divina. Ele diz, pare de fazer o mal e comece a fazer o bem. Os elementais, eles podem ser substituídos, né? E aí, só para não ficar realmente muito sem noção de tempo, meus irmãos, eu vou dar aqui uma visão das almas nas cadeias planetárias, o que, obviamente, era o assunto que o Miranda adorava, né, ensinar, mas é uma coisa que demora, aí sim, muitos e muitos bilhões de anos, porque um sistema solar, quando ele designa um logos planetário para ele se manifestar, ele vai gerar uma série de globos, né, que são chamados os globos que vão permitir a manifestação daquela inteligência do logos planetário. Então, o nosso caso específico é até bom para explicar isso, porque na primeira cadeia do nosso esquema terrestre, que demorou muitos e muitos milhões de anos, e que tinha 7 globos, ou os globos que estão aí, que vocês estão vendo, de A até G, e aí nessa cadeia planetária, na primeira cadeia planetária, aconteceram as 7 rondas, né? Essa primeira cadeia planetária nem tinha um globo físico. O globo mais denso dessa cadeia era um globo mental inferior. E a segunda cadeia que aconteceu depois da dissolução da primeira é onde aconteceu que as nossas chispas divinas atingissem o reino vegetal. Então, nós somos um tipo de mineral e de vegetal que nem existência material teve. Era só uma coisa abstrata, né? Nós só viemos a ter uma experiência realmente mais típica do que nós conhecemos hoje, quando chegou na terceira cadeia, que nós ocupamos as formas do reino mineral. E essa cadeia é chamada a cadeia lunar. Essa esfera que hoje em dia orbita a Terra, segundo os estudos teosóficos, era um planeta muito maior, né? Não era, a Terra não existia, existia a Lua como planeta, e lá foi o local onde nós tivemos as experiências, as nossas mônadas ocuparam os corpos dos animais que existiram lá, né? E aqueles que nós chamamos de mestres hoje em dia, já eram humanos naquela cadeia lunar. E é por isso que muita gente fica, né, dizendo assim, poxa, mas por que existe tão poucos mestres? Por que as pessoas não se tornam mestres, meus irmãos? Porque é uma coisa muito lenta, a evolução, meus irmãos, é extremamente lenta. Na natureza não existe saltos quânticos que a pessoa era um ignorante, do dia para a noite virou um sábio. Não é assim que funciona.
Existe todo um acúmulo de experiências e, finalmente, se formou a quarta cadeia de mundos, que é o globo mais denso dela é a Terra. Então, nós temos a felicidade de estar num planeta que tem essa diversidade da fauna, da flora, a humanidade e tudo mais, né? E nós estamos no reino humano e nós temos que perceber que há um objetivo aqui nessa cadeia. É que a nossa humanidade, ou uma parte dela, segundo o Leadbeater, só uma parte da nossa humanidade vai atingir o objetivo. Na verdade, 2/3 da humanidade vão atingir o objetivo, que é passar para o reino super-humano. Os outros 3/5, né, lá para frente, nas rondas que ainda virão, da quinta ronda para frente, vão ter uma espécie de uma repetência e vão ficar para atingir esse objetivo na próxima cadeia de mundos, a quinta cadeia, que lá, aqueles que atingirem o objetivo da cadeia terrestre vão ser os mestres dos seres humanos lá na quinta cadeia, né? E o nosso esquema do nosso Logos planetário ainda vai ter uma sexta e uma sétima cadeia de mundos. Mas o nosso problema é aqui agora, na quarta cadeia, na quarta ronda, no quarto globo. Por isso que esse é um momento muito especial, que as 60 bilhões de almas humanas, que nós fomos os animais lá da cadeia anterior, né? Felizmente nós já tínhamos passado todo esse processo aí, né? Da formação das almas grupo minerais, né? Veja bem como que é a limitação para uma mônada ela ter como corpo denso, né? Os elementais, primeiro, quando ela está evoluindo, quando chega no mineral, a experiência de consciência que a mônada pode ter são os choques, né? As explosões, o calor, o frio, a expansão, a contração da matéria. É assim que a nossa consciência foi formada, meus irmãos. E a mônada, nas almas grupo minerais, foi captando toda essa experiência, né? A gente acha meio absurdo, a gente olha as paisagens do nosso planeta, né? Parece tudo tão monótono, aquele oceano, aquelas montanhas, as florestas e tudo mais. Mas ali, meus irmãos, estão sendo gestadas consciências, há espíritos regendo aquela substância. Nós já tivemos essa oportunidade. E quando o objetivo do reino mineral é atingido, nós temos os metais preciosos, os cristais, as pedras preciosas, né? Todo tipo de evolução do reino mineral é a evolução das mônadas que completaram o arco involutivo e chegaram nesse momento de se embelezar, de receber todo esse tipo de manifestação, que nem todo mineral, obviamente, é essa beleza aí dos cristais, dessas pedras belíssimas que a gente está vendo aí, nem do ouro, nem do diamante e tudo mais. Mas um diamante, um cristal, o ouro, outras pedras, outros metais preciosos, eles são os mestres desse reino. É por isso que eles, inclusive, se ligam aos próprios logos planetários. O ferro se liga ao logos planetário de Marte,
o ouro se liga ao próprio Sol, a prata se liga com a Lua, né? O chumbo se liga com Saturno. Então, quem conhece a manipulação mágica desses elementos sabe que eles estão conectados com a realidade espiritual. E nós já passamos por aí. E exemplificando aqui o reino vegetal também, que foi o reino seguinte, né? A sua beleza, a sua diversidade, né? Quantos e quantos trilhões e trilhões de plantas, meus irmãos, que existem nesse planeta, espécies indizíveis, belíssimas flores, plantas. Essa diversidade toda já é também uma forma de manifestação grupal para as mônadas que ocupam essas almas grupos. E vejam bem, isso tudo é evolução. E nós sermos plantadores, né, das flores, das plantas, de colhermos, beneficiarmos, até nos alimentarmos dessas plantas, meus irmãos. Quando uma planta é comida, quando ela é digerida por um ser humano, ela passa por um processo evolutivo. Nós somos mestres desses reinos inferiores. Quando nós forjamos um metal, quando nós construímos um prédio, ou quando nós plantamos, né, ou quando nós criamos um animal, e mesmo que seja para comer, né, ou para tirar o couro dele, tirar a pele, tirar a lã, nós estamos ajudando esses reinos a evoluírem. Só que, obviamente, a consciência de um mineral, de um vegetal, é muito limitada. Mesmo o tropismo aí que uma planta como essa faz, que é de se voltar para o sol, é uma coisa muito simplória, mas existem pesquisas que demonstram que se você colocar música, uma boa música para uma planta, ela tem uma conexão já astral, ela sente, ela vibra melhor, ela cresce, né? Tem pessoas que têm a chamada mão boa para plantar, que quando elas plantam o vegetal cresce, dá flores e tudo mais, porque ela já tem uma resposta inteligente, só que ela não é individualizada, né? Quando você, né, desobedece a placa que está escrito lá, não pise na grama, né, que é a primeira coisa que a pessoa faz é pisar na grama, você não está pisando numa mônada ali, meus irmãos. Você está pisando no corpo físico de uma alma coletiva que não tem o mesmo significado do que você matar um ser humano, né? Não adianta você colocar uma placa lá, né? Aliás, as religiões já colocaram essa placa, né? Não matarás, né? É diferente de, né? Não pise na grama, né? Que a gente vai lá nos parques, está lá todo mundo sentado, pisando na grama, né? E, obviamente, que a beleza que as plantas, que a natureza nos demonstra, meus irmãos, provam que elas têm arquétipos divinos nela. Não é possível que essa beleza, essa coisa, né, que realmente revitaliza o ser humano quando a gente vai para a natureza, que isso não venha da divindade, que isso não venha de Deus. Na verdade, são os arcanjos, os anjos, os espíritos da natureza que estão imprimindo nessas plantas, estão manipulando o seu código genético para que elas sejam cada vez mais belas, cada vez mais expressivas, né? E aí chegamos nesse reino maravilhoso, o reino animal, né? É uma pena que nós, né, as nossas mônadas que estão aqui dentro do nosso coração, meus irmãos, não tiveram essa
oportunidade de ser animais tão bonitos quanto esses aí, como esses dois cães, né? Porque nós ocupamos as formas animais na cadeia lunar, né? E segundo as descrições que Leadbeater fez de como era o planeta que hoje é o nosso satélite, a coisa não foi nada parecida com o que é hoje, meus irmãos. Esses dinossauros que existiam aqui na Terra até alguns pouco tempo atrás, até 60 milhões de anos atrás, eram os animais que habitavam na cadeia lunar, né? Dizem que eram animais, inclusive, mais grotescos ainda do que os dinossauros que nós tínhamos aqui. Eram animais gigantescos e foram através dessas formas que as nossas chispas divinas evoluíram, né? Quando chegou na evolução final, né? Que é quando o animal se torna um animal domesticado, eram animais que tinham lá 10 metros de altura, enquanto a gente sabe que um dinossauro tem 20, 30 metros de altura, os que foram encontrados fósseis aqui. Esses dinossauros não estavam aqui na Terra por acaso, meus irmãos, eles vieram da cadeia lunar, né? E aqueles que eram os humanos lá da Lua, né? Que eram os nossos mestres, né? Dizem que eles tinham lá já os seus esportes, gostavam muito de maltratar os animais, né? E o animal é aquele que está à porta de entrar na humanidade, está a ponto de se individualizar. E se você, né, você está para sua alma, vai se transformar num ser humano. E você é caçado, você é devorado, tira o teu couro, tira o seu pelo, a sua pele, né, os seus órgãos. E, lamentavelmente, nós continuamos a fazer isso. O que aconteceu, meus irmãos? Muitos de nós, né, muitas das mônadas que estão aqui, se individualizaram pelo ódio, né? Nós tínhamos ódio daquela humanidade, porque existem 3 maneiras clássicas de se individualizar. Uma é pelo amor, quando o animal ama o seu dono, o animal doméstico. Esse amor que a gente tem pelos animais evolui aqueles animais. Aí ele se individualiza pelo amor. Se você treina um animal, se você ensina truques para ele, se você faz com que ele tenha uma percepção, ele vai se individualizar pela inteligência. Essas são as 2 melhores maneiras de se individualizar. Agora, quem é massacrado, né, perseguido, devorado e violentado, ele se individualiza pelo ódio. Esse ódio que existe até hoje aqui entre nós, infelizmente, é um resquício. Finalmente, a cadeia lunar terminou, porque um objeto cósmico colidiu com a Lua, né? E da substância que se dispersou no espaço, se formou o planeta Terra. É o contrário do que a ciência está dizendo. Hoje os cientistas dizem que a Lua se formou da Terra. E o ocultismo, a teosofia diz que a Terra se formou da Lua, né? Nós vamos ter que, no futuro, chegar num consenso desse aqui. Então, o nosso planeta atual, né, ele é muito ligado com a cadeia anterior, e a Lua, que ficou como nosso satélite, finalmente ela vai se perder, ela vai se deslocar no espaço e vai se perder no sistema solar. Porque a cada dia a Lua fica cada vez mais distante da Terra, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso
reino animal agora, o que está acontecendo hoje em dia. Então, animais coletivos e insetos, né? É um parênteses que eu faço aqui, eles são uma manifestação não monádica, eles são uma manifestação do próprio terceiro aspecto da divindade, né? Senão seria uma tragédia quando você mata uma formiga ou você pisa nela por acaso, ou tem um mosquito te enchendo a paciência, você vai lá e mata ele. Você não está matando um membro de uma alma coletiva, meus irmãos. Você está matando um ser que está ligado com o próprio terceiro aspecto da divindade. E toda essa manifestação de animais, essa diversidade dessa fauna que a gente tem aqui, meus irmãos, realmente, provavelmente isso explica por que vem tanto disco voador, tanto extraterrestre aí. Eles não dão as caras, mas eles devem achar divertidíssimo o nosso planeta com tantos insetos, né? Dizem que tem 50 milhões de insetos para cada ser humano. Existem milhares e milhares de animais para cada ser humano. Mas o processo, né, dos animais é o processo também de almas coletivas, né? Os indivíduos, né, como essas vacas, né, esses bois, estão ligados a uma alma grupo, e cada vez que um animal morre, ele joga a sua experiência para dentro da alma grupo. É por isso que o animal não tem individualidade, né? Ele tem um instinto. Quando ele nasce, ele já é um bezerro. Quando nasce, já é daquela espécie, um cão, um gato, tudo mais, né? E há animais como os pássaros, que as almas coletivas dos pássaros, quando elas evoluem, elas não se tornam seres humanos. Essas mônadas que coletivamente abarcam os pássaros vão dar nos espíritos da natureza e depois vão se transformar em anjos. É uma linha paralela à nossa. E essa diversidade toda vai culminar, né, tanto a diversidade terrestre, quanto aquática, quanto aérea, né, vai culminar onde? Nesses maravilhosos seres que são os seres domésticos, né? Que no Brasil, o Brasil já é o terceiro maior mercado de pets do mundo, né? Que sei lá quantos milhões de animais domésticos que existem, que, né, são também, há uma alma grupo desses animais, mas aí são menos, uma menor quantidade de mônadas dentro dessa alma grupal e ligados a um número cada vez menor de indivíduos, o que vai transformando esses animais em seres cada vez mais inteligentes, que não tem só emoção, eles passam a ter mente, eles passam a ter pensamentos, memória, eles começam realmente a se humanizar, podemos até assim dizer, e o jeito que a gente cria eles, né? Pelo menos a maioria das pessoas, com muito amor, com muito carinho, com alimentação farta, né? Esses animais, essas almas coletivas avançam rapidamente, né? E é a maneira correta do animal se individualizar, quer dizer, da alma, grupo desses animais se individualizar. Não é o animal físico que se individualiza, a sua alma coletiva finalmente vai atingir o grau de humano, mas de humano primitivo, né? Inicialmente, se for pelo amor que ele vem a desenvolver, ou a inteligência pelo seu dono, ótimo.
Porque aí nós vamos ter um ser humano muito compassivo lá na frente. Porque no final das contas, meus irmãos, a nossa alma tem que demonstrar realmente a natureza divina, né? Se a religião diz que Deus é amor, né? Por que nós, seres humanos, não podemos demonstrar esse amor pelos animais? E a gente sabe que há animais que são tão humanos, só falta falar, né? Realmente eles se comunicam, né? E atingem uma beleza, uma expressividade tão grande que a teosofia diz o seguinte: a porta do reino animal para o humano atualmente está fechada, mas o aperfeiçoamento dessas almas dos animais não será perdido. Na próxima cadeia de mundos, quando eles puderem formar uma humanidade, eles vão fazer uma humanidade realmente muito mais sensível, muito mais humana do que a nossa, porque aí, meus irmãos, nós estamos no limiar daquilo que a teosofia chama de individualização. É quando todo aquele processo coletivo de elementais, de minerais, de vegetais, né, vai culminar, meus irmãos, quando passar a existir um corpo, uma alma e um espírito, que é o grande diferencial nosso, a descida do primeiro aspecto da divindade, o poder do aspecto pai, e isso galvaniza, então, né, aquelas almas que eram puramente coletivas, né? Aqui eu estou correndo um pouco para a gente não se estender demais, mas a alma grupal, né, ela vai crescendo, né? Ela vai se especializando até que, finalmente, você tem a passagem do reino animal para o humano. Agora, as primeiras encarnações de uma pessoa será sempre de uma forma muito primitiva, né? Não adianta nada a gente exterminar os índios, os silvícolas e tudo mais, porque eles se transferem para as periferias das cidades e tudo mais. Todos aqueles índios, todas aquelas pessoas que foram mortas pelos invasores aí, né, os colonizadores, estão habitando conosco. Não imaginem que as primeiras encarnações de uma mônada que estava lá no reino animal, quando ela vem para a humanidade, ela vem como ser primitivo. É óbvio que hoje há outras formas de evoluir, então o corpo causal, meus irmãos, que cada um de nós tem, né? E isso é uma coisa que nós podemos afirmar. Cada um de nós tem esse corpo causal. Ele é fruto de toda essa involução e depois evolução que as mônadas coletivamente passaram pelo reino dos elementais, pelos minerais, pelos vegetais e animais. Então, na nossa alma, meus irmãos, há toda a experiência, toda a sabedoria do que são esses reinos. Até o nosso corpo tem essa sabedoria. E é por isso que se diz que o Senhor Buda, após atingir a sua iluminação, ele se recordou muito especialmente de uma existência dele, que ele era um javali, né? Os budistas brincam muito com essa passagem da vida de Buda e ficam se perguntando, poxa, mas como é que um javali depois vem a se tornar o Senhor Buda, o primeiro ser liberto cosmicamente da nossa humanidade?
porque é essa, meus irmãos, a nossa destinação. É que esse ovo, que ainda está ainda relativamente fechado, mas que é o sumário, meus irmãos, de evolução de bilhões e bilhões de corpos, de plantas, de animais, de minerais e tudo mais. E isso está resumido em nós. Não é à toa que nós temos tantos desejos, que nós temos tantas sensações, porque nós passamos por tudo isso. E outras sensações maiores ainda virão. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando isso com vocês. Nós vamos poder explorar mais o corpo causal, como é a vida nesse mundo causal, quando nós falarmos do processo dos nascimentos e mortes, porque num certo período do post-mortem, nós voltamos para sermos exclusivamente a ser esse corpo causal. E é aquilo que realmente as religiões chamam de céu, de campos elíseos, né? Um monte de termos aí que existem, porque em nós, meus irmãos, habita uma experiência, é isso que é o verdadeiro eu superior, né? O verdadeiro mestre que nós esperamos encontrar, meus irmãos, já existe dentro de nós. É uma experiência de vida que, se a gente se permitir que o nosso eu superior se comunique conosco, nós realmente vamos um dia poder, né, estar atentos, estarmos conscientes da evolução e principalmente respeitar o nosso semelhante com muita reverência, percebendo que no coração dessa pessoa existe um ser que demorou bilhões de anos para se formar como ser humano. Ninguém merece, meus irmãos, ser violentado. Na verdade, todos merecem a reverência, né? Que é o contrário da violência. E é por isso que todos os grandes mestres espirituais pregam a fraternidade, o amor, a união, o perdão, porque é isso, meus irmãos, que se manifesta no ser humano. E nós não podemos agredir, inclusive, nem os outros reinos, porque para eles nós somos os mestres. Nós somos mestres para esses reinos inferiores. E se há mestres acima de nós, nós temos que saber que eles evoluíram mais do que nós, porque eles estão há mais tempo fazendo esse processo. Agora, a nossa alma, meus irmãos, até o momento que ela possa realmente se abrir para o universo, vai depender do nosso esforço, da nossa compreensão e não vai ser de uma hora para outra. A doutrina secreta fala que o período de desenvolvimento da nossa alma são 777 vidas humanas. O Senhor Buda, que fez todo um aceleramento para evoluir mais rápido, se libertar, fez o processo com 550 encarnações, né? E provavelmente nós estejamos lá pela encarnação 300, 400, ainda tem muitas centenas de vidas humanas para a gente viver e que nós, conscientemente, se nós chegamos no ponto de encontrarmos a teosofia, de encontrarmos esses ensinamentos e estar conscientes disso, meus irmãos, é que nós realmente
estamos no limiar de evoluir muitíssimo. Eu agradeço muito a paciência de vocês. E finalizo aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta, algum acréscimo. Muito obrigado, meus irmãos. Eu que agradeço, irmão, pela excelente palestra. Meio comprida, né? E realmente mexe com a nossa consciência, porque nós passamos por tudo isso, né? E quando é relembrado esse processo todo da evolução, o que não é uma coisa fácil, mas nós estamos aqui, né? Gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos. Gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos. Vamos recitar o mantra da unidade que foi instituído pela Anibesa. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Espiritualidade crescente a todos os anjos e a todos os homens. Assim seja. E a próxima semana teremos a palestra daquele que vos está falando sobre Karma Yoga. Tá bom. Muito bom. Parabéns, Osmar. Muito obrigado, Irma. Parabéns, Osmar. Também gostei muito.